falando sobre a oração. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe os que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Aí continua. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Continua lendo. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Olha como é que funciona, né? Para que eu seja perdoada diante de Deus dos meus pecados, eu tenho que perdoar também aquelas pessoas que me machucaram, que me ofenderam, porque senão Deus também não vai me perdoar. É o que Jesus está falando aqui. Então vamos orar, vamos falar com Deus, com Jesus. Orar é conversar. Assim como você estava conversando com a pessoa do seu lado, até ainda agora, você vai conversar com Deus. Lógico que será outro assunto, né? Não é o mesmo que você estava conversando com a pessoa do seu lado. Já é algo mais particular, já é algo mais assuntos que realmente Deus pode solucionar. Perdão dos pecados, uma cura, um desabafo, né? Deus ele pode responder a tua oração. Então fecha teus olhos agora. Primeiramente, né, faz aquele momento assim de acerto com Deus. Se acerta com Ele. Nós pecamos todos os dias. E é muito importante quando nós reconhecemos o nosso erro, o nosso pecado, né, e diante de Deus a gente confessa. A gente deixa aquele pecado e pede que o Senhor apague aquela mancha que o pecado causou. Vamos fazer isso agora. Não é complicado, é simples. O difícil Jesus já fez lá na cruz do Calvário, que foi dar a vida dele por nós, para que essa mancha do pecado fosse apagada através do seu sangue. Fecha teus olhos, te concentre em Deus nesse momento. Esse é um momento muito importante, esse momento espiritual, esse momento que o nosso espírito busca o Senhor, né? Essa ligação, essa comunicação entre o nosso espírito e o Espírito de Deus. Aleluia. Grande Deus e eterno Pai. Como é importante nós termos paz. Como é importante nós nos sentirmos seguros. E esse momento da oração, essa comunhão, como é maravilhosa, Senhor. Porque nós nos sentimos dessa forma, em paz, seguros, em tuas mãos, protegidos, porque estão em tuas mãos. Quem é que vai tocar em nossas vidas? Ninguém, porque é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos protege. Assim como a galinha, ela protege seus pintinhos debaixo das suas asas, o Senhor nos protege também
sob a tua sombra, ó Altíssimo, aleluia. E nós estamos aqui nesta noite, não por um costume de estarmos reunidos no domingo, mas porque a nossa alma, ela tem sede de Deus. E precisamos desse momento para alimentar a nossa alma, para sentirmos, Deus, essa comunhão contigo e com os irmãos. Vem nessa noite, Senhor Deus, falar conosco, aqueles que chegaram aqui nesse lugar desanimados, tristes, abatidos, doentes, que eles saiam daqui, Deus, abençoados, renovados, curados, restaurados. Alegra, Deus, o coração da tua igreja. Vem alegrar, Espírito Santo. Vem colocar esperança no coração deles. Porque essa esperança nós já temos, mas que ela venha a ser renovada no coração daquele que já está perdendo a esperança. Renova, Senhor. Que eles venham entender que a nossa esperança, cada dia, ela se renova, ela se fortalece, porque ela está em Jesus Cristo. Deus abençoa a família dos irmãos, abençoa os irmãos e faz, Deus, aqui nessa noite. É um culto maravilhoso, Deus, com a tua presença aqui. Porque se a tua presença não for real, então não teremos motivo de alegria, Senhor. Mas nós cremos que o Senhor está aqui, nós sentimos a tua presença, Senhor. Então isso já é motivo de festa, de alegria. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir. Glória a Deus, se alegre, cante ao Senhor, veste a honra de adorar o nosso Deus. Quem quer adorar o Senhor, diga amém. Amém. Vem, coração, vem, Pai, teu coração, vem, assim como está. A gente pode até dar uma repetida nela aí para ir aprendendo. Ó. Essa daí a gente vai cantar junto com ele. Aumenta lá um pouco aí. Sobre toda a terra, tu és o rei. As montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é
quando nós prestamos atenção no que a letra diz, na pausinha, o que a letra diz, né? A canção aqui, ela repete muito. O refrão, né? Diz, reina em mim, né? Reina em mim, Senhor. Então é isso que nós temos que ter na nossa vida, é Deus reinando em nós, né? Ele é o que controla a nossa vida, nós vivemos para Deus, né? Então quando a gente canta um louvor desse, você está se rendendo ao Senhor. Você está declarando que você é um servo, uma serva de Deus. Isso é tremendo. Então esses louvores são louvores que elevam a nossa alma, são louvores que nos fortalecem. Então toda vez que nós louvamos ao Senhor, com canções que nós estamos prestando atenção na letra, é um louvor novo. Esse é o cântico novo, não é o louvor que sai dos teus lábios, porque você já sabe decorar e tua mente está longe. Agora, quando você está cantando, tua mente está junto ali, adorando ao Senhor, esse é o louvor novo, esse é o louvor que Deus recebe. Amém, irmãos? E vamos continuar louvando o Senhor nessa linha aí de adoração. Agora vamos cantar a música do barquinho, que todo mundo gosta. Quem é o barquinho? É eu, é você, né? Vamos cantar. Pega. Todo mundo já sabe essa música, né? Esse louvor? Então solta a voz, está de máscara, mas canta aí. Vai lá pra perto do...
pausa aí. Falar e não temer, irmãos. Naquela época lá, né? Lá em Roma, lá no Coliseu, que os cristãos eram jogados naquela arena para serem comidos pelos leões. Né? A fé deles era tremenda, porque eles estavam convictos que eles morrendo ali, eles iam se encontrar com o Senhor e eles não negavam a fé deles. Né? Tremendo. Naquela época, quando eles aceitavam a Cristo, eles estavam já entendendo que eles poderiam morrer a qualquer momento. Qualquer momento. Hoje não, hoje é diferente. No nosso país, né? Porque existem países que a pena de morte para os cristãos. Né? Aqui não, glória a Deus. Então vamos aproveitar essa liberdade para a gente adorar o nosso Deus, não ter vergonha de andar com a nossa Bíblia, de falar para as pessoas desse Jesus tremendo. Porque é isso que Jesus ele manda que nós façamos. Amém? Vamos receber o pastor Lúcio agora, ele vai continuar, glória a Deus. Amém. Amém. Vamos aplaudir Jesus, irmãos. Aleluia. Povo de Deus, boa noite. Boa noite. Pai seja convosco. Amém. Hoje, domingo, é o dia do Senhor, né? É o dia da gente se encontrar aqui para cultuar a Deus. Fico feliz com a sua presença, com a sua participação nessa noite. Quero dizer a vocês que no próximo domingo nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor. Normalmente, Santa Ceia acontece no primeiro domingo do mês, mas esse mês a gente resolveu deixar para o segundo domingo do mês. Então, domingo que vem, já se prepare para participar da Santa Ceia do Senhor. Mas hoje nós já estamos aqui para cultuar e para adorar esse Deus tremendo, maravilhoso, que é o nosso Senhor, que nós cremos, a quem nós servimos, a quem nós adoramos. Eu quero um pouco da sua atenção para a meditação na Palavra de Deus nessa noite. E o tema da mensagem que eu quero transmitir a vocês é o seguinte: que Deus conhece você mesmo antes de você o conhecer. Deus ele já te conhece há muito tempo, desde antes do seu nascimento. Talvez você tenha conhecido Deus na adolescência, na juventude, alguns na idade adulta, e existem algumas pessoas que estão conhecendo Deus agora, né? Mas eu quero que você saiba que Deus, ele já te conhecia desde antes do teu nascimento, e que Deus, ele esteve o tempo todo envolvido com a tua vida. Eu quero inclusive que você saiba que muitas coisas que aconteceram na sua vida, na sua existência, era o direcionamento de Deus, era a mão de Deus, era Deus agindo para que você vivesse, para que você o conhecesse, para que você fosse salvo, para que as bênçãos de Deus fossem derramadas na sua vida. E eu quero explicar um pouco mais a respeito disso, né? E mostrar para você que Deus, ele já te conhecia mesmo antes de você nascer, mesmo antes de você conhecê-lo, ele já te conhecia. Eu quero mostrar para vocês aqui na vida de Moisés. Moisés, o grande libertador do povo do Egito. E o Moisés, ele veio a conhecer a Deus quando ele já estava com uns 40 anos, né? Mais ou menos. Já era um homem adulto, né? Já tinha vivido 40 anos lá no Egito. Agora ele estava lá no deserto, lá no Monte Horebe,
E nesse período aí ele conheceu a Deus, ele viveu ali também um período de 40 anos também. E aí ele conheceu a Deus e aí ele viveu na direção do povo de Israel por mais de 40 anos, aquele período que eles passaram pelo deserto. Mas note, antes que ele soubesse da existência de Deus, antes que ele soubesse da existência de Jeová, antes que ele conhecesse Jeová, Jeová já o conhecia. E Jeová já estava se manifestando na vida dele. E Jeová já estava abençoando. E aí eu quero ler com vocês aqui Êxodo capítulo 2, que é a narrativa do nascimento de Moisés. E eu quero que você observe que o tempo todo nós vamos ver Deus trabalhando aqui, nesse momento em que ele não tinha a mínima consciência nem de que estava vivo, né? Era um bebê, mas Deus estava ali trabalhando, preparando para que quando ele se tornasse um homem adulto, ele pudesse então encontrá-lo, conhecê-lo e ter uma vida com ele. Acharam, hein? Diz o seguinte a palavra de Deus, Êxodo capítulo 2, diz assim: E foi-se um varão da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu, e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e abetumou o betume e fez, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à beira do rio. E a irmã do menino prostrou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: Dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Irei eu a chamar uma das hebreias, que crie este menino para ti. E a filha de Faraó disse-lhe: Vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-o, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou e chamou o seu nome de Moisés, e disse: Porque das águas o tenho tirado. Amém. Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Esse Moisés aqui, veja que ele nasce como filho de um casal que era da tribo de Levi. Eles eram do povo de Israel. E eles estavam vivendo lá no Egito, porque você lembra que o José, ele foi vendido como escravo lá para o Egito, né, pelos seus irmãos. E lá no Egito, Deus abençoou o José de maneira tal que ele se tornou governador do Egito. E quando ele se tornou governador do Egito, ele levou para lá, para o Egito, toda a sua família, que era justamente esse povo de Israel,
é deles que, dos irmãos de José, é que se formaram essas tribos aqui, as tribos que formaram a nação de Israel. E eles viveram lá no Egito por muitos anos. Nessa época aqui, quando Moisés chega à terra, né, quando Moisés nasce, eles já estavam lá há uns 400 anos. Estavam há uns 400 anos. Então, veja, os pais de Moisés, eles conheciam Jeová, eles conheciam a Deus, eles eram servos de Deus. Mas Moisés, ao nascer, naturalmente, ele não conhecia. E uma outra coisa que eu gostaria de lembrar aqui para vocês, o faraó que convidou o José para ser governador do Egito e a viver entre eles lá no Egito, ele era um homem que gostava do povo de Israel, né, da família do José. Mas com o passar do tempo, com o passar dos anos, esse faraó morreu, e o outro faraó que reinou em lugar dele, esse não foi amigo do povo de Israel. Pelo contrário, ele os tornou escravos. Então eles já estavam lá, não mais vivendo como amigos, mas como escravos lá naquele lugar. E esse faraó, ele muitas vezes ele agiu endemoniadamente, né? De tal maneira que nessa ocasião em que Moisés nasceu, ele tinha baixado um decreto, uma ordem para as parteiras lá do Egito, que toda vez que nascesse entre os filhos dos judeus, nascesse um menino, a ordem era para que elas matassem essa criança. Então a parteira, na hora que nascia a criança, ela olhava se era do sexo feminino, deixava viver. Se era do sexo masculino, elas matavam. Essa era a ordem do faraó. Agora veja, foi nesse meio aí, nesse momento, que Moisés nasceu. Só que olha o que acontece. Tinha duas parteiras lá que cuidaram, fizeram o parto de Moisés. E quando elas olharam para Moisés vivo ali, elas não tiveram coragem de matá-lo. A Bíblia diz que aquelas mulheres, aquelas parteiras, elas temeram mais a Deus do que ao faraó. A ordem do faraó era para matar a criança, mas elas temeram a Deus e não mataram o menino. E aí o que os pais de Moisés fizeram? Eles pegaram o menino vivo e esconderam o menino dentro de suas casas. Eles esconderam Moisés por 3 meses. 3 meses. Então, depois desses 3 meses, aí não tinha mais como eles esconderem o menino. E aí eles teriam que matar o menino. Mas note, o que eu quero mostrar para você é que tudo que estava acontecendo ali para salvar a vida do Moisés era a ação de Jeová. Era Deus trabalhando na vida de Moisés, mesmo sem Moisés saber. Na verdade, ele era recém-nascido, um bebê, não estava nem aí para nada, nem sabia do que estava acontecendo, mas Deus estava lá, Deus estava agindo, Deus estava livrando da morte. Foi Deus quem trabalhou no coração daquelas parteiras para que elas não matassem o Moisés quando ele nasceu. Foi Deus quem trabalhou no coração dos pais de Moisés e fizeram com que eles escondessem o Moisés por 3 meses.
E foi Deus quem deu à mãe de Moisés a ideia, quando ela não pôde mais esconder Moisés, foi o que ela fez? Ela resolveu fazer uma arca de junco, né? Betumou aquela arca, colocou o Moisésinho dentro e mandou a filha dela levar o Moisés dentro daquela arca e jogar lá no rio Nilo. E a menina foi e jogou o Moisés dentro do cestinho, lá dentro do rio. Olha o que aconteceu. E a Bíblia diz que a menina colocou Moisés naquela cestinha dentro do rio e ela foi seguindo, né, para ver o que ia acontecer com Moisés. E olha o que aconteceu. Justamente naquele dia, naquela hora, a filha do faraó, olha quem era a mulher, a filha do faraó, ela foi tomar banho lá no Rio Jordão, lá no Rio Nilo. E ela estava com as suas servas lá, tomando banho no Rio Nilo. Quando ela viu, lá se vinha aquele cestinho, né, dentro do rio, ela sabia que tinha alguma coisa dentro, pediu para que uma das suas servas fosse pegar lá aquela arcazinha, e quando ela abriu a arca, o que tinha dentro dela? Tinha o Moisés. E ele estava lá chorando, aproveitou e abriu um berreiro, né? Chorou. Veja, eu vejo nisso tudo que Deus estava cuidando do Moisés, Deus estava trabalhando na vida dele, Deus estava preservando Moisés. Quando ele chorou, a Bíblia diz que a mulher lá, a princesa, se apaixonou pelo Moisés. Ela se encheu de compaixão pelo Moisés, né? E ela resolveu ficar com Moisés, resolveu cuidar do Moisés, resolveu criar o Moisés. E o que eu acho ainda mais interessante, ainda mais tremendo, é que aí a própria irmã de Moisés se aproxima dela e diz para ela assim: se a senhora quiser, eu chamo uma mulher para cuidar dele para a senhora. E ela disse: faça isso, chame. E quem foi que ela chamou? A própria mãe de Moisés. Então a mãe de Moisés foi lá, pegou o menino, levou para casa, e a rainha, quer dizer, a princesa, passou inclusive a pagar um salário para ela, né? Para ela cuidar do Moisés até que ele se tornasse grandinho, né? Se desmamasse e pudesse viver lá no palácio. E foi o que aconteceu. Então, nisso tudo, o que estava acontecendo? Deus estava se movendo na vida de Moisés. Deus estava trabalhando na vida de Moisés. Deus estava cuidando de Moisés. Agora eu pergunto para vocês: Moisés já conhecia Deus? Não. Ele não tinha a mínima ideia, né? E ele cresceu ali, até ele ficar grandinho para poder ir lá para o palácio. Ele foi criado lá na casa da mãe, né? Ela deve ter falado de Deus para Moisés, mas mesmo assim, quando ele foi para o palácio, ele ainda não conhecia Deus. Ele já tinha uma ideia vaga, né? Porque a mãe dele deve ter me ensinado. Agora, quando ele chegou lá no palácio, aí ele foi ensinado em toda a cultura dos egípcios, na religião dos egípcios. Então, ele se tornou um egípcio, na verdade. E ele cresceu lá no Egito como um príncipe entre os egípcios. Mas eu volto a dizer, olha aqui para mim, ó, em todo o tempo, Deus estava cuidando de Moisés, trabalhando na vida dele. Agora, note bem o que eu quero lhe dizer. Isso que Deus ele fez com Moisés é o que Deus tem feito também conosco, com a nossa vida, com você. Não é? Quantos que estão me assistindo nesse momento
foram livres da morte aí quando nasceram, né? Tem pessoas aí que os próprios pais tentaram matar, mas Deus não deixou, e Deus trouxe você à vida. Olha, as coisas que acontecem na vida da gente, na vida dos nossos pais, elas não aconteceram por um acaso, não. Olha, eu quero dizer para vocês o seguinte: os meus pais, eles nasceram e viveram durante muito tempo lá às margens do rio Purus, aqui no interior do Amazonas. E eles moravam, eles eram ribeirinhos, assim como os caboclos aqui do interior do Amazonas, né? E moravam numa casa de palha, lá nos rincões aí do rio Purus, no interior do Amazonas. Eles estavam bem distantes. E eles, nessa época em que eles viveram lá, eles tiveram 4 filhos, né? Foi a Nilce, o Laerte, a Marcelene e a Vanilce. Tiveram esses 4 filhos. E houve uma ocasião em que esse meu irmão mais velho aí, o Laerte, que até já está com o senhor, um dia, ele estava brincando lá no quintal lá da casa, e ele viu umas formigas, e ele resolveu queimar as formigas. E aí ele foi queimar a formiga. O que aconteceu? Queimou a casa. Imagina, a casa pegou fogo. Aquela casa de palha, né? Pegou fogo. Agora veja só, eu quero dizer para você, o que é que estava acontecendo ali naquela ocasião? Deus estava trabalhando na vida daquela família. Deus estava fazendo com que aqueles acontecimentos, mudanças viessem para a vida deles, mudanças que Deus queria que acontecessem. Eles não conheciam Deus, mas Deus conhecia eles. E olha, foi nessa ocasião que os meus pais, eles decidiram que eles iam sair de lá do rio Purus e eles iam vir para Manaus para começar a vida deles aqui. E sabem o que foi que o meu pai fez? Ele tinha um barco, uma barca, né? Só que era só um casco, né? Não era um barco pronto, né? Ele tinha a casca e ele montou uma jangada, né? Juntou os paus ali, fez uma jangada e colocou a mulher e os 4 filhos, inclusive a Marcelene estava lá, né? colocou eles todos aí dentro daquela canoa lá, daquele barco. Dentro daquele barco, e eles resolveram vir para Manaus a remo, né? Começaram a remar ali, né? Porque o barco não tinha motor, e eles vieram a remo, não tinha. E eles inclusive, mas não funcionaram. E eles tiveram que enfrentar. Agora imagina, vir lá do rio Purus, descer o rio Purus todinho, chegar até o rio Solimões, chegar até aqui em Manaus. Existem alguns trechos aí que são perigosos, inclusive houve ocasiões lá
em que, não sei se foi o Laeste, se foi, né, foi a Wanda que ia morrendo afogado também, porque caiu dentro d'água, né? E lá pelo meio da viagem, eles no maior sufoco ali, subindo o rio, né, para chegar em Manaus, aí apareceu um recreio, né, um barco que deu carona para eles, né? Esse barco ele amarrou lá a jangada deles, né? E eles vieram então sendo arrastados desde lá até Manaus, né? Quer dizer, foi uma verdadeira aventura. E depois que eles chegaram aqui na cidade de Manaus, aí começou então a história deles, né? A dificuldade para sobreviverem aqui nessa cidade. O meu pai já tinha uma irmã que morava aqui que ajudou bastante eles nesta ocasião. E foi logo depois que eles chegaram aqui na cidade de Manaus, foi que eu nasci, né? Então, Deus ele me livrou de nascer lá no Rio Purus, né? Ele me livrou de ter que fazer essa viagem arriscadíssima que eles fizeram, e ele me trouxe a esse mundo justamente naquele momento em que eles chegaram aqui na cidade de Manaus, né? Aí depois de mim veio a Cibele, né? E depois veio o Roberval. Nós três já nascemos aqui na cidade de Manaus. Pois é, e eu e a Cibele nascemos lá na casa da tia Rita, né? E o Roberval nasceu já na maternidade, né? Mas veja só, eu vejo nessa história, nesse acontecimento todo, eu vejo Deus trabalhando na vida dos meus pais, trabalhando na vida dos meus irmãos e trabalhando nas nossas vidas que ainda nem tínhamos nascido. Ele estava nos preparando porque Ele tinha um propósito nas nossas vidas, né? E aqui em Manaus, eu vejo, por exemplo, meu pai, né, que vem lá do interior, quer dizer, um caboclo lá do pé rachado, né? Sem nenhum preparo, mas ele chega aqui nessa grande cidade, e aí Deus o abençoa, e ele se torna, inclusive ele consegue entrar na polícia militar, e se torna, primeiro lá um soldado, né, da polícia militar, e ele viveu a vida dele, né, como um soldado, e depois chegou a ser aposentado, né, colocado na reserva como sargento, né? Então, veja só, como Deus trabalhou na vida deles, né? Eles não sabiam que era Deus que estava trabalhando, mas era Deus. E se você olhar, por exemplo, para a sua própria vida, você vai ver que em muitas circunstâncias também Deus esteve trabalhando, a começar lá na vida dos seus pais, quando você nasceu, quando você começou a crescer, as coisas que te aconteceram, era Deus trabalhando na tua vida, era Deus te atraindo para a sua santa presença, era Deus querendo fazer uma obra na tua vida. Quer dizer, o fato de uma pessoa não conhecer a Deus, isso não significa que Deus não esteja agindo na vida dela. Tem muita gente que diz assim: eu não creio que Deus existe. Mas Deus existe. E mesmo que ela não creia, Deus está trabalhando na vida dela. A Bíblia diz que é Deus quem faz todos os dias o sol nascer e se pôr sobre a vida das pessoas.
dos bons e dos maus. Você já viu que todo dia o sol nasce, todo dia o sol se põe. Sabe por que isso acontece? Porque é Deus que está cuidando de você. Deus tem um propósito nas suas vidas. Veja, quando Moisés, ele então se tornou um homem adulto, que ele já era príncipe lá no Egito, aí ele se viu envolvido numa situação difícil. Ele viu um egípcio maltratando um hebreu, e ele foi defender o hebreu e findou matando o camarada. Por causa disso, ele teve que fugir do deserto. E foi lá nesse deserto que ele encontrou Deus. Um dia, ele estava cuidando lá das ovelhas do seu pai, do seu sogro, aliás, quando de repente, olha o que aconteceu. Aquele Deus que vinha cuidando dele desde antes dele nascer, aquele Deus que entrou no coração daquelas parteiras, que fez com que elas não matassem o Moisés, o Deus que trabalhou na vida dos pais dele, para que cuidasse dele, da vida da princesa, para que o criasse como um príncipe lá no Egito. Esse Deus apareceu para ele, para que ele passasse a conhecê-lo. E como foi que Deus se revelou para Moisés? A Bíblia diz que ele apareceu no meio de um fogo, no meio de era uma sarça, que é uma espécie de planta, um arbusto, que estava pegando fogo, mas que não se consumia. Isso lá no alto do monte. Ele tinha levado as ovelhas para alimentá-las. E aí ele se aproximou para ver, e o anjo do Senhor falou do meio do fogo com ele. Foi quando ele teve esse primeiro contato, com Deus. Mas Deus já estava em contato com ele, há muito tempo. Ele passou a conhecer esse Deus a partir daquele momento ali, mas Deus já conhecia ele. E é essa a palavra que eu quero também deixar para você. Eu quero dizer para você, Deus, Ele já te conhece desde antes do teu nascimento. Foi Ele quem te gerou no ventre da tua mãe. Foi Ele quem te trouxe a vida. Sabe por que você não morreu? Porque Ele não quis. Ele te preservou. E em muitos momentos da tua vida, você não sabe, mas era Ele que estava lá, te cuidando, guardando, te dando vitória, te abençoando. Eu peço que você abra aí a sua Bíblia no Salmo 139. Olha que coisas maravilhosas Davi revela para nós aqui, nesse Salmo. Ele mostra aqui que o conhecimento que Deus ele tem a nosso respeito é muito mais profundo do que o que a gente imagina. Ele diz aqui, Salmo 139, acharam aí? Preste bem atenção no que diz a palavra de Deus. Ela diz assim: Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, e de longe entendes o meu pensamento. Veja, Deus ele não só nos conhece, como Ele nos sonda, Ele nos estuda, Ele se aprofunda no nosso conhecimento. Ele está conosco todas as vezes que a gente se levanta e todas as vezes que a gente se senta. Olha que coisa bonita. Ele
Ele entende todos os teus pensamentos. E antes que você fale, Ele já sabe o que você vai falar. E aqui eu lembro de um outro versículo que diz o seguinte: Deus, Ele diz assim, a Bíblia diz assim, né? Que os abismos todos estão descobertos perante a face do Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. Eu posso até dizer para você, Deus, Ele te conhece mais do que você mesmo se conhece. Porque todos os abismos estão descobertos perante a sua face, quanto mais o coração do ser humano. Mas olha o que diz mais aqui no texto, versículo 3. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que, ó Senhor, tu conheces, tu me cercas em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo, tão alta que não a posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Veja como é impossível fugir da presença dele. Ele diz: se subir aos céus, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Quer dizer, Deus está em todos os lugares, no céu, na terra, debaixo da terra, no mar. E não tem essa de que se a gente ficar num lugar escuro, Ele não nos verá. Porque as próprias trevas para Ele é como se fosse luz. Tanto faz luz ou trevas, Ele está vendo tudo. Agora, mais tremendo ainda é o que Ele continua a dizer aqui. Nisso aqui eu me maravilho. Quando Ele diz assim, versículo 13: pois possuíste o meu interior, entristeceste-me no ventre de minha mãe. Veja, foi Ele quem nos formou lá no ventre da nossa mãe. Aqueles 9 meses que você passou lá no ventre da sua mãe, era Ele trabalhando na sua vida. E olha o que Ele diz mais. Ele diz: eu te louvarei, porque de um modo incrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Olha só, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Foi Deus que nos formou. Quando você era aquela substância informe, quando você não tinha nenhum osso, Ele estava lá, formando você. Você é uma obra-prima de Deus. E uma coisa também aqui é preciso dizer. Ele diz assim, ó: você sabia que Deus pensa em você? Você sabia que Deus pensa em você e que Ele não pensa pouco? Olha o que diz aqui: e quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, e quão grande é a soma deles. Se os contasse,
seriam em maior número do que a areia, quando acordo, ainda estou contigo. Amém? Amém. Você pode contar os grãos de areia lá na praia? É impossível. Pois assim como é impossível contar os grãos de areia lá na praia, é impossível contar os pensamentos que Deus tem a teu respeito. São pensamentos de paz. São pensamentos de vida. Por quê? Porque Deus ama você. Então, o que é que eu estou tentando mostrar para você? Que na verdade Deus ele já tem estado contigo e andado contigo e te guardado, e te protegido, e te abençoado durante toda a sua caminhada, durante toda a sua vida. Mesmo que você não soubesse, mesmo que você não tivesse feito nenhuma oração, mesmo que você não acreditasse nele, ele estava lá, cuidando de ti, te abençoando e te trazendo para a presença dele. E eu quero que você saiba que ele quer que você o conheça. Assim como ele se revelou ali para Moisés, lá no alto daquele monte, ele quer também que você o conheça, que você saiba dessas coisas todas que ele já fez na tua vida, de todas as benesses que ele já te cercou, e ele tem ainda muitas coisas para fazer na sua vida. A Bíblia diz que tudo aquilo que Deus ele tem preparado para os seus, para os que o amam, são coisas tão grandes, tão tremendas, tão maravilhosas, que nunca olhos humanos viram, nunca ouvidos humanos ouviram, nem sequer penetrou no coração humano. Tudo aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o temem, que o amam. Então ainda tem muita coisa boa para você, sabia? Ainda tem muita coisa boa que Deus quer para a sua vida. Mas isso aí, ele só vai lhe dar se você o conhecer. Então qual é a mensagem que eu quero deixar para você? Deus ele já te conhecia desde antes de você conhecê-lo. Mas ele quer que você o conheça. E a partir de agora, ele quer que você o conheça. Eu digo para você, abra seu coração. Busque a Deus com todo o seu coração. Encontre-o, ame-o, sirva-o com um coração íntegro e com uma alma voluntária. Deus está pronto a ser revelado para você. Olha aqui para mim. Deus ele diz, se me buscardes, me achareis. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, abre-se-lhe. Deus se revela para aqueles que vão em busca dele. Se você fizer isso, ele se revelará a você. Amém? Amém. Então vamos buscar a Deus. Amém. Vamos conhecer a Deus. Amém. Vamos viver com Deus. Amém. Vamos servir a Deus. Amém. Amém. Fique de pé aí no seu lugar e diga isso para Deus. Agradeça a Deus por todas as bênçãos que Ele já te deu. E peça para que Ele se revele para você. Peça para que você possa conhecê-lo ainda mais e mais profundamente. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor das luzes inacessíveis, nós te agradecemos, ó Deus, por esta palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações dessa noite. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos conhece mesmo antes de nós te conhecermos. E o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem agido nas nossas vidas, tem nos abençoado, nos cercado com as tuas bênçãos, tem feito o sol nascer e se pôr todos os dias sobre as nossas cabeças, e nós te louvamos por isso. Mas nessa noite, ó Deus, nós estamos aqui para te dizer que nós queremos te conhecer,
Nós queremos andar contigo, nós queremos viver na tua presença, nós queremos te servir com um coração íntegro e com uma alma voluntária. Por isso, Deus, eu te peço, te revela a nós. Eu oro por todas estas pessoas que estão aqui nessa noite e por aquelas que nos assistem pela TV. Eu te peço, Deus, te revela a estas pessoas, que elas possam te conhecer, que elas possam te servir, possam vir para a tua presença, e que o seu prazer possa ser estar diante de ti. Ó Deus Todo-Poderoso, manifesta a tua graça, a tua glória, o teu poder sobre a vida de todos nós. Nos ajuda, Senhor, a vivermos contigo. É o que eu te peço. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Amém. Dê uma salva de palmas bem forte ao Senhor. Amém. Deus abençoe vocês. Podeis assentar. Uma palavra, pastor. Glória a Deus, amém. Está todo mundo feliz aí? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Maranata. Maranata, que significa a hora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos, pelas ofertas. Se você trouxe uma oferta, se você não trouxe, ora também para que Deus lhe dê. Para que na próxima reunião você tenha, tá bom? Não fique triste, não fique desanimado. É assim mesmo, né? Deus no controle da nossa vida e só Ele pode suprir, né, nossas necessidades. E vamos orar, vamos apresentar esse Deus maravilhoso, as finanças, né, o trabalho, para que Deus esteja fazendo prosperar, porque só do Senhor vem a bênção, só o Senhor pode fazer prosperar, mas ninguém. Tem envelope aqui, se alguém precisar, não temos muito, mas temos 4. Se alguém quiser, eu vou um para glória a Deus. Vamos orar então. Vamos apresentar ao Senhor, irmãos. Apresente sua casa, sua vida, né, sua dispensa, para que Deus esteja abençoando, para que nada venha faltar na tua casa. Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, nesse momento, Senhor, tão sublime, momento do ofertar. Jesus Cristo diz que é melhor dar do que receber. Esse momento, Deus, que nós mostramos, Deus, através dessa atitude, esse amor, Deus, pela tua causa, pela tua obra, Senhor. Sabemos que o Senhor mesmo não precisa, mas a tua obra aqui sim. E eu peço, Deus, que o Senhor esteja abençoando cada irmão que tem esse amor voltado, Deus, pela tua obra, pela vida dos missionários, dos pastores. Que o Senhor esteja abençoando a vida deles e repreendendo, Deus, todo devorador, toda praga, todo mal, Deus, seja repreendido, toda inveja, toda palavra de maldição, Deus, todo olho maldoso, Deus, que as pessoas colocam em cima das coisas que o outro tem, para que venha se dar mal, venha se frustrar, venha acabar. Deus, que seja repreendido todo esse mal, em nome de Jesus Cristo. Pai, que nada venha prosperar de ruim, Senhor, nas nossas vidas, na vida da igreja, mas somente a tua bênção, Deus, venha prosperar em nossas vidas. Abençoa o trabalho dos teus filhos, abençoa os aposentados, abençoa, Senhor Deus, todo o trabalho, Deus, o autônomo, Senhor, toda a venda, mesmo aquela venda simples que colocamos em nossa casa, às vezes, que essa venda venha prosperar, porque ali está a tua mão, Senhor, abençoando e repreendendo o devorador. Pai,
essa bênção tão especial é que eu te peço, Senhor, sobre a vida da tua igreja. Deus, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. O pastor Lucas vai dar o número da conta aqui. Quem quiser mais informações. Se você quer contribuir, né, quer falar só com o pastor, de que forma você pode fazer isso, você vai ligar para esse telefone aqui que é o do pastor. É o 98442 9125. O código aqui de Manaus, Amazonas, é o 92. O telefone é o 98442 9125. Como vai ficar gravado isso aqui, se você não decorar, você vai assistir o vídeo e vai anotar direitinho e vai ter a oportunidade de contribuir com a obra do Senhor. Amém, irmãos? E os irmãos aqui também, né? Anote o telefone do pastor, qualquer coisa, né? Pastor, quer dar uma palavra para o Senhor, anote aí, tá bom? Então é isso, né? Vamos agora orar e vamos voltar para a nossa casa. E domingo tem mais, em nome de Jesus. E faça um esforço de trazer alguém com você, tá bom? Para ouvir também a palavra de Deus. Fique de pé aí no seu lugar e vamos agradecer ao Senhor. Nosso futuro, irmãos, pertence ao Senhor, a Deus. Né? A gente não tem controle nenhum que vai acontecer daqui 1 minuto, 2, 3, a semana toda. Mas nós confiamos quando nós oramos e colocamos nas mãos de Deus, né? A nossa vida. Senhor Deus e amado Pai, queremos, Deus, nesse momento te agradecer por esse culto, Pai, tão maravilhoso, pela palavra, Senhor, que nos vivifica. E agora, Deus, que estamos indo para a nossa casa, nós pedimos mais uma semana de bênção, de vitórias, Pai. Guarda a nossa vida, nos guarda, nos livra do mal, que nada venha nos faltar, Senhor. Supra a necessidade, mais uma semana, ó Deus, e dá a todos nós um sono reparador, aquele sono tranquilo, que você deita, dorme e descansa, porque o Senhor está te guardando. E acampa os teus anjos, Senhor, ao redor da casa dos teus servos. Pai, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus.